era esse aqui, né, do carrinho, olha. Então, o automóvel está a 30 metros por segundo quando os seus freios são acionados, tá? Então, ele está lá na rodovia, né, andando a 30 metros por segundo. Vocês lembram como é que faz para transformar 30 metros por segundo em quilômetros por hora? Só para ter uma ideia da velocidade desse carrinho, o que eu tenho que fazer? Multiplica por 3,6. Isso, multiplica, né? Meu Deus, eu sempre confundo. Então, sabe como que eu guardava isso, gente? Eu guardava assim, olha, quilômetro é mais que metro. Então, se eu quisesse transformar de metro para quilômetro, ou seja, eu quero transformar para uma medida maior, eu multiplicava, entendeu? Eu guardei isso na minha cabeça. Cada um tem uma maneira de guardar, mas eu guardei assim. Então, quando eu quero passar de metro para quilômetro, né, eu estou aumentando a unidade de medida. Então, eu vou multiplicar. Agora, quando eu quero saber quando eu tenho 1 km por hora e quero saber em metros, o quilômetro é mais do que metros, né? Então, de quilômetro para metro, eu divido por 3,6, entendeu? Eu guardei assim. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Se você fizer 3 vezes 3,6, dá 10,8. Então, esse automóvel estava mais ou menos 108 km por hora, tá? Se você multiplicar por 3,6, dá 108 km por hora. Aí, quando os seus freios são acionados, então o cara, né, o motorista, ele começa a frear, garantindo-lhe uma aceleração de retardamento. Vocês lembram o que é retardamento? Aceleração retardada? Que vai diminuindo, né? Isso, foi a Ana Carolina que falou? Isso. Isso aí, Ana Carolina. A aceleração retardada quer dizer que a velocidade está diminuindo, o carro está desacelerando. Então, garantindo-lhe uma aceleração de retardamento de módulo 5 metros por segundo ao quadrado, tá? 1 metro por segundo ao quadrado é a unidade de medida da aceleração. Vocês também vão se acostumar com isso, fiquem tranquilos, não se desesperem. Supostamente constante, tá? Então vamos considerar que essa aceleração, né, ou essa desaceleração, ela seja constante. Então o que quer dizer isso, gente? Olha, o automóvel ele estava 30 metros por segundo de velocidade, tá? Ele estava com uma velocidade de 30 metros por segundo, ou seja, a cada segundo que ele rodava, né, que ele estava se deslocando, ele se deslocava 30 metros, entendeu? Ele percorria uma distância de 30 metros a cada segundo. É isso que significa velocidade. Então, 30 metros por segundo quer dizer que a cada segundo ele deslocando naquela velocidade, ele está se deslocando 30 metros. E aí ele começa a frear numa desaceleração, numa aceleração de retardamento de 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo que passa, ele diminui a velocidade dele em 5 metros por segundo. Então, por exemplo, vamos supor que eu comecei a observar esse automóvel. Ele está a 30 metros por segundo. E ele vai desacelerar o automóvel, né, numa aceleração aí de retardamento de 5 metros por segundo ao quadrado. Após 1 segundo, qual que vai ser a velocidade dele? 25 metros. Isso mesmo, olha, então após o carro estava a 30 metros por segundo. Quando passou 1 segundo após ele começar a frear, o carro já estava a 25 metros por segundo. Né? Ele estava diminuindo a velocidade dele. E 2 segundos depois dele começar a frear, qual era a velocidade dele? 20 metros por segundo, né? Entenderam? Isso que é a aceleração, né? Se ele estivesse acelerando, né, no movimento acelerado, seria somando, né? Eu somaria 5 metros por segundo a cada segundo. Tá? Mas como ele está desacelerando, né? Então a velocidade vai diminuindo em 5 metros por segundo. Então aqui está pedindo, determine quanto tempo decorre até o automóvel parar. Até ele parar totalmente. Se a gente for fazendo essa conta de segundo em segundo, a gente consegue ver quantos segundos o automóvel levou para parar. Vocês conseguem ver? Alguém consegue ver de cabeça? Sim, 6 segundos. 6 segundos. 6 segundos. Muito bom, 6 segundos mesmo. Se você for ver assim, olha, ele estava a 30 metros por segundo. 1 segundo depois, a velocidade dele já era de 5 metros por segundo a menos. É porque assim, gente, confunde a cabeça de vocês porque é muita unidade de medida, né? Então eu fico falando assim, 30 metros por segundo, aí diminuiu 5 metros por segundo, passou a ser 25 metros por segundo. Então é uma coisa que vocês vão ter que se acostumar, tá? Mas eu tenho que falar unidade de medida, senão eu não vou estar ensinando direito para vocês. Mas aqui, olha, a fórmula que a gente aprendeu, né? Além da gente ter aprendido aquela fórmula mais famosa, a fórmula da física, né? Que era da velocidade,
que era o ΔS sobre o ΔT, agora a gente começou a ver também, né, aprendemos aí a fórmula da aceleração média. E a aceleração média, né, a gente vai utilizar aqui quando ela for constante, que é o caso aqui, né, que está supondo que ela é constante. A aceleração média ela vai ser dada pela variação de velocidade pela variação de tempo, tá? Intervalo de velocidade pelo intervalo de tempo. Como que a gente calcula o intervalo de velocidade? Como que é o intervalo de tempo? Tempo final menos inicial? Isso, tempo final menos inicial. E a velocidade? Intervalo de velocidade? Velocidade Final menos inicial também. Velocidade final menos velocidade inicial. Olha, eu não vou ficar usando sempre esse VF aqui, tá, gente? Então eu vou sempre usar apenas o V e no caso o TF eu vou usar só o T, tá bom? Que é o que a gente usa nos livros, tá certo? Mas por enquanto, né, como a gente está começando a ver, para ficar mais fácil para identificar aí, a gente identifica aqui o VF, né, como velocidade final, e o V0, tá? V0 é a velocidade inicial e o T0 vai ser o tempo inicial. Qual que foi a velocidade final nesse exemplo aqui? Imagina você olhando a historinha lá, você tá vendo toda a cena. O automóvel estava a 30 metros por segundo. Esse foi o início digamos assim, do filme, né? O início do filme, ele estava a 30 metros por segundo. Essa era a velocidade dele. Aí depois ele acionou os freios, numa desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, e parou o carro. Então qual era a velocidade final? 0 por segundo. Zero, exatamente, zero. A velocidade final é zero, porque no final, né, o carro estava parado. E o 30 vai ser o quê? Inicial. A velocidade inicial, exatamente. Então, olha, vai ficar assim, ó. Eu coloquei aqui, né, velocidade inicial vai ser o 30, né, metros por segundo. Eu não posso me esquecer da unidade de medida. A velocidade final é zero. A aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. E o ΔT é o que ele quer, né? Determine quanto tempo decorre até o automóvel parar. Então, o ΔT eu ainda não sei. É isso que eu quero descobrir, tá? Então, aqui embaixo, olha, eu não sei isso aqui. Aqui vai ser o ΔT mesmo. Então, olha, eu vou substituindo aqui. No lugar da aceleração, tá vendo? Olha, eu peguei essa fórmula aqui, né? Aceleração igual a ΔV sobre ΔT. No lugar da aceleração eu coloquei o 5. Só que aqui, gente, vocês conseguem ver que a aceleração ela é negativa? Porque ele está desacelerando, né? Mas vamos deixar ela positiva aqui por enquanto, para vocês verem que vai dar um errinho lá no final de sinal. E aí, olha, velocidade final menos velocidade inicial, vai ficar 0 menos 30, certo? Só estou substituindo aqui. Então, o que eu aconselho vocês? Quando estiverem fazendo, né, exercícios, coloquem do lado assim, olha, o que é as informações que vocês têm, entendeu? Coloque as informações que vocês têm, né? Escreve a fórmula, coloca as informações que você tem e aí vai ficando mais fácil para vocês substituindo na fórmula. E aqui fica o ΔT, né? O T0 eu poderia até colocar 0, né? Poderia só colocar simplesmente T aqui. Vou deixar ΔT aqui. Aí o que eu vou fazer? Olha, aqui, gente, vê se vocês entendem, ó. Aqui é como se fosse uma regra de 3 isso aqui, olha. Então, imagina eu colocando um 1 embaixo do 5, e aí o 5, tá vendo que ele vai multiplicar com o ΔT? E o 1, né, que estaria aqui embaixo, ele multiplicaria com o menos 30, que aqui vai dar menos 30. Então, 1 multiplicaria com o menos 30. E aí ficaria assim, olha, ficou 5 igual a menos 30 sobre ΔT, que eu fiz a conta que 0 menos 30. Aí, olha, eu vou transformar o 5 em fração, coloca 1 embaixo e multiplica cruzado aqui, olha, tá vendo? Regra de 3. Para quem ainda não consegue visualizar, né, faz assim, do jeito que eu estou fazendo aqui, olha. Coloca um tracinho aqui, transforma o 5 em fração e multiplica cruzado. Aí vai ficar 5 vezes ΔT, que dá 5 ΔT, igual a quanto? 30... Positivo, negativo? Nossa, não sei. Negativo? Era negativo, né? Negativo, né? Porque é 1 vezes menos 30, olha. 1 vezes menos 30 dá menos 30. E aí, o que faz aqui agora, gente? Passa pro outro lado aí de B. Isso, passa para o outro lado, dividindo 5, né? Então, vai ficar ΔT igual... Como é que fica aqui? Menos 6. Isso, menos 30 dividido por 5, que vai dar menos 6. Só que olha só, gente, menos 6, né? Tempo negativo, como isso, né? O tempo não é negativo, né? O tempo ele é positivo, o tempo não para, né? Como dizia o Cazuza. Tem um outro poeta aí que falou que a gente nasce e já começa a morrer, né? Então, olha, o automóvel ele não pode levar menos 6 segundos para parar. Para que o tempo seja positivo,
Então, alguma coisa tem que acontecer, eu tenho que mudar alguma coisa aqui para esse ΔT ficar 6 positivo. Então, quer dizer que o 5 aqui tem que ser negativo, concorda? Então, o 5 ele tem que ser negativo, ó. E aí eu tenho que ir colocando menos aqui no lugar do 5. Coloco o menos aqui. Aqui também vai vir um menos. Aqui também vai vir um menos. E aqui, olha, onde eu coloquei a aceleração vai ser um menos. Isso quer dizer, né? A aceleração menos 5 quer dizer que o carro está desacelerando, que é um movimento retardado, né? Por isso que eu tenho que colocar o sinalzinho, tá? Então, é uma coisa que vocês têm que aprender a lidar também, tá bom? Aceleração, velocidade, elas podem ser negativas? Podem ser negativas. E aí vocês têm que colocar aqui. É lógico que se chegar aqui, der ΔT igual a menos 6, você vai saber que não tem tempo negativo, né? Porque, ó, o carro começou, eu comecei a filmar o carro, por exemplo, né? Ou então eu tava ali de carona ali, com o motorista ali, né? E tava marcando ali, né? Tava 30 metros por segundo, né? Que são 108 km por hora. Aí ele começou a frear. Levou 6 segundos. Não tem como dar tempo negativo. Imagina, você vai cronometrar teu relógio, a partir do momento que você aperta, ele já começa a correr, né, para frente, positivo, certo? Não existe negativo, ele não vai voltar para trás, né? A gente não tem uma máquina do tempo ainda para voltar para trás. Então o tempo ele vai ser, o ΔT vai ser 6 segundos. Aí vamos ver aqui um outro exemplo, ó. Durante a freagem, presta atenção aqui, gente, ó. Quem tiver com o celular aí, desliga, fecha o zap aí, presta atenção aqui, olha. Durante a freagem, um automóvel pode realizar um movimento uniformemente variado. Vamos assim chamá-lo de retardado nesse caso aqui, olha. Vocês estão vendo esses dois carrinhos amarelos? Na verdade é um só. Na verdade, esse carrinho aqui amarelo, olha, aqui ele tá aparecendo ele em um instante, né? E aqui é o mesmo carrinho, tá? Não são dois carrinhos diferentes, não. É o mesmo carrinho. Tá certo? E aqui, olha, sempre que vocês forem olhar no livro aí, quando tiver esses risquinhos aqui atrás, tá vendo, do carro, quer dizer que ele está em movimento. E aqui, tá vendo que não tem risquinho nenhum? Quer dizer que ele tá parado. E se você olhar aqui em cima, olha, tá V igual a 0. Esse V igual a 0 quer dizer o quê? Significa que ele parou? Significa que ele parou, ele está parado. Entendeu? Então V igual a 0 quer dizer que a velocidade dele é 0. Se a velocidade dele é 0, quer dizer que ele está parado. E aqui, né, tem o V0, né, a velocidade inicial, ou seja, ele estava se movimentando numa velocidade e depois aqui ele parou. No instante 0, ou seja, no instante em que eu comecei a cronometrar, por exemplo. Eu comecei a cronometrar, comecei a observar esse carro, eu chamo de instante 0. É como se eu estivesse acionando o meu cronômetro nesse instante aqui, olha. Nesse exato momento aqui, aí tipo assim, eu tiraria uma foto do velocímetro dele, teria a velocidade dele nesse instante que eu comecei a marcar. Só que aí ele vai ele vai percorrer uma distância até ele parar. Dificilmente um carro vai frear e vai parar na mesma posição em que ele iniciou a freagem, né? Ele sempre vai freando devagarinho. Se ele tiver com mais velocidade, esse deslocamento dele aqui vai ser cada vez maior, né? Se você tiver 100 por hora, você vai se deslocar bastante aqui até conseguir frear, tá? Se você tiver devagar, 10 km por hora, 20 por hora, você consegue pisar no freio, mas mesmo assim você não para no mesmo instante que você para no freio, em que você pisa no freio. Então, olha, vamos supor que essa velocidade que ele estava aqui era de 24 metros por segundo. Tá? Vamos supor. E vamos supor que a aceleração, como está dizendo aqui que é uma aceleração, movimento uniformemente variado, né? Movimento uniformemente variado quer dizer que o carro está variando o seu movimento, ou seja, variando a sua velocidade, mas de uma maneira uniforme, ou seja, ele vai variando aquela velocidade, que nem no exemplo anterior. Ele foi variando, ele foi diminuindo a velocidade de 5 metros por segundo, a cada segundo que passava ele variava, ele diminuía a velocidade dele em 5 metros por segundo. Ele diminuía um padrão, isso. Isso, tem sempre um padrão, isso, ele vai diminuindo a mesma quantidade, né, por segundo que passa. Então o movimento uniformemente variado é assim. Quando fala em movimento uniformemente variado, quer dizer que a aceleração ela é constante, certo? Então vamos supor aqui que a aceleração seja de 2 metros por segundo ao quadrado, negativo, né? Porque ele está no movimento retardado, ele está parando,
tá? Então ele está desacelerando, tá certo? É isso que quer dizer a aceleração negativa. Se a aceleração fosse positiva, quer dizer que ele estaria variando para cima, né? Ele estaria aumentando sua velocidade em 2 metros por segundo a cada segundo que passasse, tá? Mas nesse caso aqui não, nesse caso ele está diminuindo, ele estava inicialmente a 24 metros por segundo e a cada segundo que passava ele diminuía em 2 metros por segundo a velocidade dele, ou seja, nesse momento ele estava a 24 metros por segundo. Quando passou 1 segundo, qual que era a velocidade dele? 22? 22 metros por segundo. Passado 1 segundo, né, a velocidade dele diminuiu em 2 metros por segundo, passou a ser de 22. 2 segundos depois, né, desse instante inicial aqui, a velocidade dele passou a ser de quanto? 2 segundos. De 20? De 20, né? Então, e assim foi, diminuindo de 2 em 2 a cada segundo que passava. Então, o T0, qual que é o T0? Quanto que vale o T0 aqui? 0. 0. Tá escrito aqui, tá vendo? O T0. O T0 é o instante inicial, né? O instante em que eu comecei, tipo, acionei o cronômetro. Esse é o instante inicial. É o instante que o cronômetro estava zerado. Aí, a partir desse momento, aí já não era mais T0, começou a rodar o cronômetro. Então, o T0 é 0. Ó, já vou colocando as informações que eu tenho aqui. Vamos ver qual outra informação que eu tenho. Qual outra informação que tem aqui? Vocês conseguem ver? Conhecendo-se sua velocidade V0, né? Que é 24 metros por segundo, e sua aceleração de retardamento, que é de 2 metros por segundo ao quadrado, seremos capazes de calcular o comprimento necessário de percurso, que é o ΔS, que foi a distância que ele levou, né, para parar totalmente o carro, e seremos capazes também de calcular o intervalo de tempo que durou essa freagem. Então, eu quero saber o ΔS e quero saber o ΔT. Mas tem outra informação que é possível saber que eu não coloquei aqui ainda. Vocês conseguem ver? A velocidade final? Isso, velocidade final. Foi a velocidade final. A velocidade final é quanto? 0. 0, né? Então, a velocidade final é 0, olha. E aí eu vou para a fórmula, né, que a gente está trabalhando, já que eu tenho aceleração, tenho velocidade, quero saber o tempo, então eu vou pegar uma fórmula que use ao mesmo tempo aceleração, velocidade e tempo, que é a fórmula da aceleração média, né, que a gente está vendo aqui. Então o ΔV é a variação de velocidade. Então eu vou fazer VF menos V0. Então, ó, vou substituir, ó, no lugar da aceleração, eu coloquei o menos 2, tá vendo? Coloquei o menos 2 no lugar da aceleração, porque eu já sei que ela é menos 2. Então, eu coloquei aqui. No lugar do ΔV, né? Eu sei que o ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. Então, vai ficar 0 menos 24. Se alguém não entender, pergunta aí, tá, gente? Que eu volto aqui, não tem problema. Aí, gente, olha, vai ficar 0 menos 24 e embaixo vai ficar o quê? ΔT. ΔT mesmo, né? É isso que eu quero descobrir. E aí, olha, multiplica cruzado, né? Faz aquela multiplicaçãozinha cruzado. Vai ficar ΔT igual a menos 24 dividido por menos 2. Vocês conseguem ver isso? Sim. Porque, olha, você vai multiplicar cruzado, né? Vai pôr 1 embaixo do 2. Vai fazer menos 2 vezes ΔT. E aqui em cima vai ficar menos 24. Né? Você vai multiplicar com 1, vai dar menos 24 mesmo. E aí depois você vai ter que isolar o ΔT, vai mandar o menos 2 para baixo, vai ficar assim, olha. Então, uma coisa que vocês, à medida que vocês forem fazendo o exercício, eu aconselho que vocês façam, vocês vão começar a perceber isso e sozinhos vocês vão começar a fazer isso. Vocês vão falar, se o menos 24 está em cima, ele vai continuar em cima. Seja o menos 2 que esteja isolado ou o ΔT. Então, só os dois aqui que muda a posição, olha. O menos 24, não, ele fica em cima. Agora, se eu quiser isolar o menos 24, aí eu vou multiplicar esses dois aqui, olha. À medida que vocês forem fazendo exercício, vocês vão começar a perceber essas relações aí, tá? Nas fórmulas e vai ficando tudo mais claro, gente. A prática leva à perfeição, né? Teve alguém que disse isso e até hoje é repetido muitas vezes. E quanto que vai dar o ΔT aqui? 12. 12. 12 o que mesmo? Não, 12 segundos. 12 segundos. Isso aí. 12 segundos, né? Então, como eu estou querendo saber o tempo, são 12 segundos. Então, olha, a partir do momento que ele começou a frear, ele estava a 24 metros por segundo, ele começou a frear, ele levou 12 segundos para que ele parasse completamente. O ΔS, gente, aí eu coloquei 12 segundos aqui, o ΔS a gente ainda não consegue calcular, por quê, gente?
Inicialmente o carro estava a velocidade de 24 metros por segundo. Levou 12 segundos para ele parar. E ainda a gente não consegue calcular a distância percorrida, por quê? Porque 2 segundos aqui a velocidade dele era 24 metros por segundo. 1 segundo depois já era de 22. Passado mais 1 segundo era de 20. Passou mais 1 segundo era de 18, depois 16, 14, 12, né? Se você for fazendo de 2 em 2, você vai ver que a velocidade dele estava variando. Então eu não consigo calcular a distância percorrida ainda com as fórmulas que a gente aprendeu. Mas a gente vai conseguir fazer esse cálculo aí. Um exemplo mais comum do movimento uniformemente variado é no caso de você lançar objetos para cima. Então, olha, quando um corpo bastante denso se move no ar com velocidades baixas, a resistência do ar é desprezível. Então, por exemplo, se eu jogar uma bolinha de gude para cima, uma pedra, né? Se eu jogar uma folha de papel para cima, a folha de papel, a densidade dela é muito pequena, né? Ela não é uma coisa densa, uma coisa pesada, uma coisa folha de árvore. Essas coisas elas são muito leves. E aí a resistência do ar, elas influem, interferem no movimento delas. Se você jogar uma folha de árvore, uma folha de mangueira que tem lá na escola, lá, né? Pega uma folha de mangueira e joga para cima. Você vai ver que o movimento dela vai ser diferente de você pegar uma bolinha de gude, uma pedra e jogar para cima. A bolinha de gude, uma pedra, uma borracha, você vai jogar para cima, ela vai chegar, vai atingir uma altura, vai chegar um momento que ela vai parar no ar. Vocês conseguem enxergar isso? Se você joga um objeto para cima, vocês conseguem enxergar, vocês conseguem imaginar que chega um determinado momento em que esse objeto ele fica parado no ar? Sim, ele vai ficar parado por pouco tempo, só que depois ele vai cair. E isso é um tempo muito pequeno, mas existe esse tempo, né? É uma fração de milésimos de segundo, mas vai ter um momento em que ele vai ficar parado no ar. E isso daí a gente vai ver muito isso em física. Você joga qualquer objeto, você joga ele para cima, na hora que você joga, a velocidade, a aceleração dele é positiva. Vai chegar uma hora que ele vai começar a desacelerar. Até mesmo se você pegasse um estilingue ou desse um tiro pro ar, vai chegar uma hora que vai, no começo, né, por exemplo, um tiro. Você dá um tiro com um revólver, por exemplo, para cima, na hora que ele sai do cano da arma, ele sai numa velocidade, numa aceleração tremenda. Mas vai chegar uma hora lá em cima que ele vai começar a perder velocidade. Nessa hora, a aceleração dele começa a ficar negativa, tá? E a velocidade começa a diminuir. E vai chegar uma hora em que o projétil, né? Já guardem bem essa palavra, projétil, tá? Bala é de chupar, não é bala que a gente fala projétil. O projétil, então, que saiu da arma, ele vai chegar, vai atingir uma altura e vai ficar parado lá em cima. Uma fração de milésimos de segundo. E aí ele começa a cair. Né? No momento que ele começa a cair, ele começa a ganhar velocidade novamente, vai ser uma velocidade negativa, né? E ele começa a ganhar uma aceleração. Então aqui, gente, ó, quando um corpo bastante denso se move no ar com velocidades baixas, a resistência do ar é desprezível. É o que acontece, por exemplo, com uma esfera de aço de 2 centímetros de diâmetro, tipo uma bolinha de gude, tá? Uma bolinha de gude de aço, por exemplo. Movendo-se em relação ao ar a 4 metros por segundo. Então, é como se fosse uma velocidade, tá? 4 metros por segundo. A hora que eu lanço ela 4 metros por segundo, vai chegar uma hora que ela vai... a resistência do ar ela é desprezível, né? Não vai fazer diferença para ela, tá? E vai chegar uma hora que ela vai cair. O movimento de um corpo abandonado ou lançado verticalmente nas proximidades da superfície da Terra, ou seja, se você pegar na superfície da Terra é onde a gente está, né? Nesse momento. A não ser que vocês estejam aí num arranha-céu aí no último andar. O movimento vai ser uniformemente variado desde que a resistência do ar possa ser desprezada. Então, se você tem um corpo aí, né, com uma densidade aí pesadinha, né, assim, digamos assim, um pouco pesado, a gente consegue desprezar essa resistência do ar, né? Não é o que acontece se eu lançar uma folha de papel, uma folha de árvore. Tem algumas coisas muito leves que a resistência do ar ela vai influir e não dá para eu fazer esses cálculos. Além disso, veremos que a aceleração do corpo, chamada aceleração da gravidade, tem um módulo G igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Alguém já ouviu falar disso aqui, gente?
aceleração da gravidade? A aceleração da gravidade é uma força que puxa a gente para o centro da Terra. Então, a Terra, ela tem uma massa, por ela ser sólida, né? Ela tem uma massa muito maior do que a Lua, por exemplo. A Terra, ela tem um volume aproximadamente 50 vezes maior do que a Lua. Então, a aceleração da gravidade na Terra, isso foi calculado por Isaac Newton, tá? Há mais de 200 anos atrás aí. Ele calculou, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido essa historinha, que ele estava lá tentando ver, né? Nossa, mas antigamente as pessoas, né? Até hoje, né? Os físicos, eles fazem as descobertas observando a natureza. Então ele ficava intrigado com aquilo. Caramba, meu, como que as coisas podem cair, né? Eu jogo uma coisa para cima e o negócio cai. Por que que ele cai, né? E aí ele teve essa ideia quando ele estava debaixo de uma macieira. Essa macieira existe até hoje, lá numa universidade lá na Inglaterra. E uma maçã caiu na cabeça dele. Aí ele teve a ideia de que havia uma força que puxava as coisas, todos os objetos para baixo. E a gente está submetido a essa força todo o tempo. Tanto é que você vê, né, que quando as pessoas vão ficando mais velhinhas, o que acontece com elas? A altura delas vai diminuindo, vocês já perceberam isso? A altura vai diminuindo, até o lóbulo da orelha, né? O lóbulo, esse lugar que as meninas colocam o brinco, essa parte da orelha que é mais macia, né? Que é mais molinha. Então, se vocês olharem numa pessoa mais idosa, vocês vão ver que o lóbulo da orelha dela está mais para baixo. Então, a aceleração da gravidade, ela força as coisas para baixo. Imagina você, uma pessoa de 80 anos, né? Ela está 80 anos, todos os dias da vida dela, uma coluna de ar forçando ela para baixo. Tem uma força puxando ela para baixo. Então, uma pessoa que na sua juventude tinha aí, sei lá, 1,80 m, quando ela chegar na velhice, 80 anos depois, ela não vai mais ter 1,80 m. Certo? Então, é devido a essa força da gravidade, tá? Aceleração da gravidade, que é de 9,81 metros por segundo. Isso aqui vocês vão trabalhar com isso enquanto vocês estiverem na escola, tá? Porque vocês ainda têm o segundo e o terceiro ano, vocês vão lidar com essa força. Quem for fazer engenharia vai ver isso aqui nos 5 anos de engenharia, que usa muito. E em alguns casos a gente vai arredondar isso aqui para 10 metros por segundo ao quadrado. Esse valor aqui, a gente consegue calcular o peso. Tá certo? Então, por exemplo, no planeta Terra, a aceleração da gravidade é de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se você jogar uma pedra, qualquer objeto que você jogar de um prédio, vamos supor, a cada segundo que passa, se você jogar, só soltar, entendeu? Só soltar. A cada segundo que passar, esse objeto vai ganhar uma velocidade de 9,81 metros por segundo, entendeu? Então, se você começar a cronometrar, você vai jogar uma pedrinha. Se você joga aquela pedrinha ali e você está num edifício de 10 andares, por exemplo, se você jogar uma pedrinha, mesmo que ela seja leve, quando ela cair no chão, se ela cai na cabeça de uma pessoa, ela machuca a pessoa, entendeu? Por quê? Porque a cada segundo que passa, essa pedrinha ela vai ganhando 9,81 metros por segundo de velocidade. Ou seja, você soltou ela. 1 segundo depois, ela já está com aproximadamente 10 metros por segundo de velocidade, né? Que é 36 km por hora, imagina. 2 segundos depois, ela já está a 72 km por hora. Não sei se vocês já viram em notícias aí, nessas notícias aí que são de desastres, né? Fala assim, olha, a pessoa se jogou lá do edifício e ela caiu numa velocidade de 300 por hora, por exemplo. Né? Por quê? Porque, por exemplo, ela teria caído durante 30 segundos. Né? Aí você faz 30 vezes 10 metros por segundo, dá 300 metros por segundo, né? Então ela vai cair com uma força muito grande e dificilmente ela sobrevive. Até na água mesmo, né? Se você tiver a 10 metros de altura em relação ao nível da água e você der um mergulho, muitas pessoas morrem, né? Dificilmente você sobrevive se você saltar de uma altura de 10 metros na água. É como se você tivesse caído no chão. Por quê? Porque é uma velocidade muito grande que você vai chegar lá na água. E outra coisa que eu queria falar para vocês, lá na Lua, né, eu tava falando da Lua. A Lua, ela tem uma gravidade de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, por isso, né, não sei se vocês acreditam ou não, né, que o homem foi à Lua,
Mas na Lua a gravidade ela é muito menor, por isso que os astronautas quando estavam lá, eles meio que flutuavam no ar, né? Parece que eles estavam ali em câmera lenta. Por quê? Porque a gravidade lá é menor, porque a massa da Lua é muito menor do que a massa da Terra. Então, quanto maior um planeta, né? Quanto mais denso é o planeta, maior vai ser a aceleração da gravidade dele. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, olha, quanto que você pesa? O correto é você falar assim, olha, o meu peso, por exemplo, 50 quilos, né? 50 quilogramas vezes 10, entendeu? O seu peso vai ser 500 newtons. Isso a gente vai ver mais para frente. Agora, se você estiver lá na Lua, o seu peso vai ser diferente. Você vai multiplicar a tua massa vezes 1,6. Entendeu? Então o teu peso aqui na Terra é 1, o teu peso lá na Lua é outro. Não sei se vocês conseguiram entender. Ó, último exemplo aqui, tá, gente? Já tá dando horário aí, né? Vamos supor aqui que você jogue uma bolinha. Vamos supor uma bolinha de gude, tá? Você tá jogando essa bolinha de gude aqui pra cima. E aí, quando você joga, olha, ela começa numa velocidade grande, né? Ela vai ganhando velocidade, ela ganha velocidade aqui e vai perdendo conforme ela vai subindo. Vai chegar uma hora aqui que ela vai estar parada, 0 metros por segundo vai ser a velocidade dela. Então vamos supor que no momento que você jogou, a velocidade dela era 4 metros por segundo. Então a cada décimo de segundo que passa, ela vai perder 1 metro por segundo. Por que isso? Aqui, olha, o módulo de sua velocidade diminui 1 metro por segundo. Por quê? Porque se a gente arredondar a aceleração da gravidade, né, para 10 metros por segundo, a cada metro que a bolinha cai, né, ou sobe, né, ela varia a velocidade em 10 metros por segundo. Isso quer dizer, né, é o mesmo que dizer que a bolinha ela varia a velocidade em 1 metro por segundo a cada décimo de segundo, entendeu? Em 1 segundo que passa, né, ela varia em 10 metros por segundo. Então quer dizer que em 1 décimo de segundo, né, em 10 centésimos, ela vai variar de 1 metro por segundo, entendeu? É só eu dividir por 10 aqui. Estou dividindo a aceleração da gravidade por 10 e estou dividindo o segundo por 10. Tá? Pode parecer meio complicado no começo, mas se vocês derem uma... Isso aqui tem no livro de vocês, tá? Se vocês derem uma lida lá, derem uma olhada, vocês vão conseguir entender, tá? Porque ela varia a velocidade dela em 10 metros a cada segundo, né? Só que aqui, olha, em menos de 1 segundo ela já atingiu a velocidade máxima dela, né? E ela já vai começar a descer, entendeu? Ele jogou fraquinho, com pouca força. Em 4 décimos aqui, olha, ou 40 centésimos, né? Em 4 décimos, menos de 1 segundo, ela já começou a cair de novo, entendeu? Ela já vai cair de novo. A mesma coisa aqui, olha, se você soltar a bolinha, no momento em que você soltou, no instante que ela ainda está na sua mão, ela está a 0 metros por segundo. A partir do momento que você solta, a cada segundo que passar, ela vai ganhar 10 metros por segundo. Só que aqui não passou nem 1 segundo, tá vendo? Se passasse em 1 segundo, ela atingiria 10 metros por segundo, a velocidade de 10 metros por segundo. Mas como ela passou 0,4 segundo, ela não passou nem 1 segundo ainda, então ela não chegou a 10 metros por segundo, ela chegou a 4 metros por segundo. Entendeu? Se tivesse aqui meio segundo, ela estaria a 5 metros por segundo. 0,6, 6 metros por segundo. 0,7, 7 metros. 0,8, 8 metros. 0,9, 9 metros. E quando desse 1 segundo, ela atingiria a velocidade de 10 metros por segundo, que é a aceleração da gravidade. Aí, olha, eu coloquei, tem muito mais slides aqui, daí eu continuo lá na próxima aula, tá? E aqui eu voltei ao exemplo 1, olha. E aí eu calculei a velocidade de aquele tempo lá do automóvel que deu 6 segundos, lembra? Eu calculei de uma outra maneira usando essa função horária que eu coloquei aqui, né? Essas informações a gente já tinha. E aí eu fui substituindo. Ao ver a velocidade final, né? Deu 0. A velocidade inicial era 30 metros, ó, eu ponho 30 aqui. A aceleração é menos 5, eu ponho menos 5. E o tempo é o que eu quero achar. Então fica assim, olha. Entendeu? Substituindo nessa função, eu também consigo achar aquele tempo lá de 6 segundos, que era o tempo que o carro que estava a 30 metros por segundo, ele foi desacelerando, né, a 5 metros por segundo ao quadrado e parou. Lembra que tinha dado 6 lá no primeiro slide? E aí se a gente fizer as contas aqui, olha, passa o 5t para lá, fica 5t igual a 30,
isolo o t, né? Jogo 5 aqui para baixo. Fica 30 dividido por 5 e aí eu chego no resultado 6, certo? 6 segundos.